Boa noite. É interessante pensar uma coisa que há poucos dias uma pessoa me perguntou se mesmo fazendo 3 palestras, às vezes eu faço, ao dia, se eu tremo ao falar em alguma delas e se eu sinto alguma emoção. Eu falei, olha que desgraçado. Será que quando um cirurgião vai fazer uma cirurgia, ele não está sentindo nada? Será que o cirurgião, quando vai começar a fazer uma cirurgia, ele não está tendo atenção ao que ele está fazendo? Eu estou tremendo e muito. Então isso é interessante, porque eu estou me ressignificando aqui. Porque eu estou encarando a minha profissão em 18 minutos para poder passar uma mensagem para vocês, que é uma mensagem extremamente importante. Começar a falar do TED. Como que eu caí aqui? Ser chamado por um TED, na verdade, é um reconhecimento. Ser chamado para um TED é um reconhecimento até global. Agora, ser chamado para um TED em Viçosa, no meu caso, é mais do que isso. É um sonho. Eu comecei aqui há 2 anos, convidado por alguns alunos que me chamaram para dar uma palestra. Eles iam pagar, depois eles negociaram, falando que não iam pagar tanto assim, porque tratava-se de uma empresa júnior. Eu comecei a pensar, poxa, agora eu vou ter que fazer preço júnior. Mas eu vim para Viçosa porque a voz, que inclusive está no auditório, tão tranquilamente me convenceu, me fez acreditar que eu estava chegando aqui para conversar com alguns alunos num domingo de manhã. E eu vim, desacreditado até com a graduação que eu tinha trabalhado, ou que eu estava trabalhando, porque eu via muitos alunos que não queriam nada, que olhavam para frente e não tinham ou não viam futuro. Chegando aqui, de manhã, eu comecei a dar uma palestra, tinha um problema de coluna na época, 2 anos, não estava conseguindo andar direito, e aí eu me emocionei. Aí eu vi que ali tinham realmente, para mim tinha uns 300, eu não sei se tinha isso tudo, mas de pessoas que realmente queriam mudar o mundo. E olha que interessante, eu me ressignifiquei naquele momento a maneira de ver a graduação. Naquele dia, eu recebi o cheque e prometi que jamais cobraria de uma palestra em um movimento de empresa júnior. Por isso, eu amo Empresa Júnior. Eu acredito nas pessoas que querem fazer um mundo melhor. Eu estou aqui para fazer o mundo melhor, para conversar com pessoas que também querem. Então, ao pensar o que fazer numa palestra dessas, ao ficar pensando e elaborando o que falar numa palestra dessas, tão complicado de falar em tão pouco tempo, eu fiquei buscando alguns sonhos da minha vida. E desses sonhos é que eu vou começar a acelerar para poder passar para vocês aí agora. Eu peguei um livro recentemente. Desse livro tinha uma passagem de Alice no País dos Espelhos, e lá tinha uma frasezinha da Alice que falava justamente que não se pode acreditar em coisas impossíveis. E aí a Rainha Branca, olhando para ela de uma maneira tão desafiadora, a Rainha Branca falou, poxa, então você não tem prática, porque eu me dou ao direito de pensar coisas impossíveis. E, inclusive, eu me dou ao direito, na sua idade, de pensar coisas impossíveis até 6, antes do café da manhã. E eu comecei a pensar, poxa, nós temos diversos sonhos, vários possíveis, alguns impossíveis. Para organizar essa palestra, eu tive que pensar nos meus sonhos possíveis e nos impossíveis. E comecei lá na infância. Fui buscar lá, o que eu tive de situação que pudesse me transmitir alguns sonhos. Aí eu venho com o primeiro sonho. Esse primeiro sonho foi um sonho doído, porque eu era uma criança obesa. E não é fácil ser uma criança obesa. Eu tinha diversas insatisfações, as pessoas realmente tinham o tal do bullying, e a gente eu me sentia muito mal. Só que eu não fazia nada por isso, pelo contrário. Ainda bem que eu não conhecia a Doris na época, porque eu seria uma criança muito mais obesa, de comer cookies que a Doris faz. Quando eu pensei que isso aí seria um sonho de infância ou de adolescência, de deixar de ser obeso, mas não fazia nada por isso, eu comecei a pensar em um outro sonho que pudesse me ajudar a descobrir que há outros caminhos. E o outro sonho foi justamente ir à Disney.
Só que eu era de uma classe média naquela época que não tinha acesso à Disney. Eu queria muito, os meus colegas iam, voltavam, falavam que era uma maravilha, que era um sonho, que era realmente aquilo tudo que eu nunca pensei em ver. E aí eu pensei, poxa, um dia eu quero ir à Disney. Só que esse sonho então foi roubado porque eu sabia que eu era de classe média e na classe média na minha época não tinha acesso a dinheiro como se tem hoje. Então os sonhos de adolescência e infância ficaram pendentes. São sonhos impossíveis. Eu não vou conseguir realizar. Emagrecer? Jamais. Né? Eu também não fazia esforço. E a Disney? É caro demais. Foi começar então a pensar em outros sonhos. E aí eu comecei a lembrar de um sonho que eu tinha na adolescência que é baseado em um medo muito grande. Eu não quero envelhecer. Eu morro de medo de envelhecer. E aí, envelhecer deve ser muito complicado, porque além de você perder a capacidade do físico, você perde a capacidade do cérebro. Será? É isso que passava pela minha cabeça. E aí eu tive um exemplo em casa. A minha mãe, aos 69 anos, depois de duas vezes aposentada como professora de 1ª a 4ª série, dando aula de matemática e ciências para crianças, a minha mãe foi fazer uma faculdade, morando na Grande BH, foi fazer uma faculdade em Belo Horizonte. Virou para mim e falou assim, passei no vestibular. E ela não consultou, ela só comunicou. Vou estudar na escola que você dá aula. Alguma coisa a falar para mim? O que eu ia falar para uma senhora de 69 anos que me falou isso? A única coisa que eu pedi para ela foi para não usar tóxico lá dentro, né? Porque seria complicado o noticiário do jornal. Então eu falei com minha mãe, olha, vai com Deus. A minha mãe ficava pegando ônibus e van todos os dias, 1 hora de viagem para poder estudar. Gente, aos 72 anos, essa senhora, 72 anos e meio, essa senhora, ela forma. E ao se formar, no dia lá da cerimônia, eu era professor da casa, fui convidado para sentar-me à mesa. Para mim foi uma emoção muito grande, para ela também deveria ser. Só que no meio da cerimônia me convidam para levantar e entregar o diploma para minha mãe. Quando eu vou entregar o diploma para minha mãe vem, ela não estava esperando por isso, nem eu. Ela vem, me abraça, e aí ela fala comigo que o sonho dela tinha sido realizado nos filhos. Pais têm dessa mania, os pais que não conseguem fazer algo, eles veem no filho a possibilidade de se realizar. E aí eu fiquei pensando, poxa, o que é que eu tenho o que eu tenho dado para minha mãe nesse tempo todo que vai ser a realização dela? E aí ela completou, mas hoje eu também estou realizando em mim mesma. E aí é lógico, eu abracei, é muito rápido, porque tem uma fila para poder pegar diploma, entreguei o diploma para ela, mas naquela hora me veio uma coisa na cabeça. A minha mãe não precisava do diploma profissionalmente. Ela era aposentada 2 vezes, dava aula ainda, mas ela precisava pessoalmente. Então, esse foi o sonho que eu tive no dia do rock. A minha mãe tirou uma foto pro Instagram. E eu fiz questão de trazer a minha mãe, porque geralmente quando eu vou dar palestra e falo dela, ela pergunta assim, eu vou ter uma participação nos lucros? Eu falei, na do TED vai. Tudo que eu ganhar aqui no TED eu vou dividir com você, mãe. O outro sonho que eu tinha era justamente de fazer alguma coisa diferente. Mas antes de fazer alguma coisa diferente, o próximo sonho seria o seguinte, eu não quero morrer, gente, eu tenho medo de morrer, eu acho que eu morro de medo antes de morrer. Então eu fiquei pensando, como que eu escapo disso? Já tem pesquisas em Harvard que trocam células de animais, células de ratinhos e dão a eles potencialidade de viver mais tempo. Mas elas não vão chegar em mim. Então eu fico realmente com muito medo. Passei por um processo de cirurgia de coluna em que 2 médicos falaram que eu ficaria tetraplégico se eu não fizesse a cirurgia. E se eu fizesse, eu poderia ficar tetraplégico. Então eu fiz. Foi justamente depois do evento aqui de Viçosa. E aí eu descobri o seguinte, eu tenho 20 anos que eu sou professor entre ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Há 15 anos, ou quase 15 anos, eu dou aula em ensino superior. Eu descobri uma coisa que me deixou extremamente apaixonado cada vez mais por ser professor. Ser professor não é aquela coisa chata que todo mundo fala que ganha pouco. Ser professor é uma paixão verdadeira por fazer com que as pessoas se transformem. Então é isso que eu tenho como missão. É isso que eu tenho como missão da minha mãe, que passou para mim como uma obrigação, inclusive. Ser professor é transformar a vida das pessoas. E a primeira vida que transforma é a minha. Então, todos os dias, quando eu entro numa sala, quando eu me preparo para fazer uma palestra, eu acredito que ali eu estou influenciando pessoas, para o bem ou para o mal. Mas a minha influência é, se por um acaso eu for bom professor, assim como qualquer profissão, gente, se as pessoas forem boas naquilo que elas fazem, elas não vão morrer.
elas vão deixar alguém que lembre delas, elas vão deixar alguém que replique-as. E é isso que é a minha função, a minha missão, é o meu pensamento. Eu sendo um médico, eu sendo engenheiro, eu sendo um arquiteto, um agrônomo, eu sendo um professor, eu vou influenciar vidas pelo sorriso que eu dou na hora de uma pessoa chegar ou pelo ensinamento que eu passo. Pensar em morrer é coisa do passado. Pensar em ser bom naquilo que faz é coisa do presente e que vai te levar para o futuro. Então, o próximo sonho que eu tive foi justamente um sonho mais ousado. Eu queria fazer alguma coisa diferente. Eu queria fazer a diferença. E aí nós pensamos em criar, porque hoje nós temos parceiros diversos, um projeto chamado Tio Flávio Cultural. O Tio Flávio Cultural surgiu justamente do pensamento de levar conhecimento às pessoas. Gente, acesso à informação, acesso a conhecimento, quase todo mundo tem, né? Vou falar, não é todo mundo, mas quase todo mundo tem. O grande problema é que às vezes as pessoas não têm a mente para poder conseguir lidar com esse conhecimento. Então o Tio Flávio Cultural veio justamente para trabalhar com palestras gratuitas que visassem mudar a cabeça das pessoas para que elas pudessem ter conhecimento e usar esse conhecimento para mudar a sua vida. Nós começamos com palestras abertas em Belo Horizonte e hoje a gente já está com 5 frentes de atuação. O MEG é um deles. Nós não estamos só em Minas Gerais, com vários núcleos. A gente está trabalhando já com Brasília e trabalhando com São Paulo. Jovens aprendizes do SENAC, da Asprom, da Rede Cidadã, são meninos que têm de 15, 16, 17 anos. A gente está atuando com eles, para falar com eles do que é ser empreendedor, para falar com eles que eles têm chance, para falar com eles que eles não têm que ouvir o mundo ou o mercado falar que eles são feios, são pobres e não vão crescer, que eles é que têm que fazer essa escolha. Então é justamente isso que o Tio Flávio Cultural faz hoje. É fazer com que as palestras que já abrigaram ou já receberam em 3 anos de vida, mais de 30 mil pessoas que passaram gratuitamente, fazer com que elas se encantem pela vida e consigam aproveitar o conhecimento que elas têm aí pairando para a vida delas. Eu descobri que eu não precisava ser médico, que eu não precisava ser fisioterapeuta, que eu não precisava ser nutricionista para ajudar alguém. Que na minha cabeça, na minha limitação de pensamento, quem era da área de saúde tinha muito mais possibilidade de ajudar quem está pobre. A pobreza que a gente tem hoje, principalmente no nosso país, é a pobreza de espírito. E aí eu, como professor, tenho muita ferramenta para ajudar a melhorar essa pobreza e esse estado de espírito. Então, eu fui continuando a minha missão. E fui pensando, por que fazer com que esse mundo seja um mundo melhor? Há 15 anos, quando eu entrei numa sala de graduação, uns alunos me chamaram de Tio Flávio. Eu pensei, por que eles me chamaram de Tio Flávio? Eu era naquela época ainda gordinho. E eu era ainda careca. Quando alguém falou para mim que eu ia chamar Tio Flávio dentro da sala de aula, eu achei que fosse uma afronta por ser gordinho e careca. As pessoas que não são bem resolvidas com o corpo delas, tudo que se fala nem foi para elas, passa a ser para elas. Quando você se resolve, você consegue resolver muitas coisas ao seu entorno. E aí, o Tio Flávio foi justamente um pensamento bem diferente que eu tive, do ressignificar uma própria palavra. As pessoas me chamavam de tio com tanto respeito, com tanto carinho, que o tio deixou de ser infantil dentro de uma universidade e passou a ser uma maneira de aproximar das pessoas e fazer com que as pessoas se sentissem próximas mesmo, mas que as pessoas se sentissem vontade de comungar alguma coisa, de compartilhar alguma coisa. O tio teve um novo significado na minha vida. Hoje eu me apresento como Tio Flávio Cultural. Desculpa, hoje eu me apresento como Tio Flávio. Flávio Toffani, quem me apresenta é o imposto de renda, né? É o único que me conhece assim. Quando eu pensei que Tio Flávio podia fazer algumas outras coisas mais, eu pensei que ressignificar o corpo pode ser uma coisa interessante, se isso te incomoda. O ressignificar é procurar novos sentidos. Se alguma coisa te incomoda, esses novos sentidos não têm que ser poupados. Você tem que buscar aquilo que vai te fazer bem. Se você é bem da forma que você é, e aquilo faz bem aos outros, isso é maravilhoso. Como a gente aprendeu que vivemos em sociedade, temos que nos socializar, o bem tem que ser para todos, e não para um só. Então eu descobri que eu poderia fazer muito mais com os significados que a vida me dava. E aí, eu recebi um dos maiores presentes que eu tenho. Tenho maiores presentes desses a cada dia que passa. Mas eu fui dar uma palestra no interior de Minas para uma escola pública
Recebo várias e várias mensagens dessa, mas essa me marcou profundamente. Quando uma menina contou o caso dela em um e-mail, acabou a palestra, ela me pediu o e-mail e ela falou: eu não tenho e-mail, não tenho correio eletrônico, mas eu vou criar porque eu quero te mandar uma mensagem. 300 alunos ali, eu pensei que essa menina fosse passar ilesa. Ela me mandou essa mensagem, em que ela falava que aos 15 anos, morando com a avó na Bahia, ela se casou. Abandonou os estudos pelo casamento e aos 18 anos ela separou-se. A mãe dela veio morar com eles, com a avó e com ela, quando eles tinham 10 anos. E essa menina, gente, ela teve então uma visão da mãe que já era distante de uma maneira extremamente conturbada. Isso eu estou começando a entender através desse e-mail, porque depois que eu mandei o e-mail de agradecimento, jamais ela respondeu. Eu sei quem é a pessoa, mas jamais vocês não vão encontrá-la, talvez jamais. E aí ela foi e me falou o seguinte, que ela viu a mãe usando drogas, ela viu a mãe usando cocaína, crack, ela viu a mãe se matando. E a grande novidade que ela coloca pra gente aqui, além de ter passado por o problema da mãe ter sido assassinada, brutalmente assassinada, ela foi e mandou no finalzinho, falando que ela gostaria de agradecer por tudo aquilo que ela ouviu numa palestra de 1 hora. E ela acaba justamente falando assim: foi quando a sua palestra me encorajou, vi novamente em mim que sou capaz e que consigo sim. Só basta eu querer, a escolha é minha. E eu, através de sua palestra, decidi prosseguir e tenho certeza que você ainda vai ouvir falar de mim. Eu disse agora há pouco que eu jamais encontraria essa menina. Eu tenho que ressignificar, porque às vezes, como ela mesma falou, eu ainda posso ouvir falar dela. Eu, como professor, mudo vidas. Eu salvo vidas e eu estrago vidas. Eu tenho que ter o poder de fazer com que as pessoas acreditem que sair daqui com um monte de informação não é simplesmente ter participado de um evento que se tem um certificado, mas é participar de um compromisso de mudar a sua própria vida, mas mudar a vida das pessoas que são importantes para vocês e das pessoas que às vezes você nem conhece. Para mim, ser professor é o que me encoraja a seguir. E justamente hoje, estando aqui com vocês, é que eu finalizo a minha fala fazendo uma homenagem a uma pessoa que me marcou demais e que faleceu na semana passada. Eu não estava no Brasil, estava fazendo um curso fora e fiquei sabendo justamente essa semana quando eu cheguei. O nome dela é Gabriela Leite. Eu já usei o exemplo da Gabriela Leite aqui em algumas palestras para falar que eu conheci uma senhora de 62 anos que até os 60 anos se prostituiu, montou uma empresa no Rio de Janeiro chamada Daspu, foi batalhadora pela causa das prostitutas e me fez enxergar o mundo de uma maneira diferente. Sem preconceitos. Lógico, eu ainda tenho preconceitos. Mas sem preconceitos porque ela falou comigo que prostituta é gente. Que muitas vezes a gente olhava para pessoas e enxergava nas pessoas algo que os nossos olhos estavam acostumados a ver. Mas que às vezes a gente não abria os olhos para novos olhares. Ela faleceu de câncer, ela fumava muito, teve um câncer de pulmão e faleceu semana passada. A minha homenagem para ela é porque ela não faleceu, ela não morreu. Ela está viva porque ela ensinou muita gente que viver é muito mais do que isso. Viver é deixar mensagens para que as pessoas aproveitem essas mensagens e voem. O que nos dá asas é conhecimento. Tenham conhecimento e vamos voar. Valeu, gente. Brigadão.